Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E você se considera uma pessoa tóxica? Se você mostrasse as suas mensagens mais privadas e íntimas para uma inteligência artificial, ela pensaria igual a você? Vamos fazer um exercício aqui entre a gente. Pega a sua mensagem mais íntima entre amigos, alguma coisa que entre vocês é super natural, mas que se vazasse você ia morrer de vergonha. Pode ser um termo que vocês usam, pode ser uma piada interna entre vocês, mas algo que tirado do contexto poderia horrorizar as pessoas. O ponto aqui é que contexto é essencial para determinar se uma conversa é tóxica ou simplesmente amigável. E eu não estou falando só do contexto da conversa ou contexto da frase, eu estou falando aqui do contexto social, do contexto do grupo específico que está conversando. Tem uma série de macro contextos, até culturais e regionais, que vão ajudar a definir a toxicidade de uma conversa. Você já ouviu falar, por exemplo, que para carioca porra é vírgula? Isso vale para baiano também, eu sou baiana com muito orgulho. E palavrão lá na Bahia muitas vezes é amistoso, vai depender do contexto. Eu mesma tenho uma mania de falar assim, vai tomar no cu, rapaz. Que é algo que eu abracei do contexto de onde eu vim, mas que aqui em BH, incrivelmente, não é muito bem aceito. Então, sim, palavras podem ser amistosas dependendo do contexto onde elas estão. Isso fica mais claro quando a gente começa a pensar em grupos marginalizados da sociedade, que se apropriam de palavras que normalmente são usadas como ofensas, como xingamentos para esse grupo, ressignificam as palavras e criam um micro-universo onde eles se sentem mais seguros e mais livres para ser quem são. E se já fica difícil de explicar a diferença no valor dessas palavras para pessoas que estão fora desse contexto, imagina explicar isso para uma inteligência artificial. Pois é, existem inteligências artificiais cujo único propósito é avaliar o nível de toxicidade das frases e palavras. É o caso, por exemplo, da Perspective, uma ferramenta amplamente disponível na internet, onde você pode digitar palavras ou frases completas e ela vai te retornar a probabilidade, o nível de toxicidade, digamos assim, daquela palavra, daquela frase que você entrou ali. E a intenção até é boa, É criar uma internet mais saudável, mais segura, é filtrar discurso de ódio, porque a gente sabe que as redes sociais elas têm sofrido muita pressão para fazer uma espécie de moderação do discurso, Tem muito caso de hate, de discurso de ódio, comunicação violenta online, que machuca as pessoas, E as redes estão se movendo nessa direção de conseguir fazer uma moderação de discurso. Mas como a gente está falando de redes sociais de milhões e às vezes bilhões de usuários, como é o caso do Facebook, não tem como fazer uma filtragem manual desse discurso. É preciso usar ferramentas automáticas, algoritmos, inteligência artificial, para conseguir efetivamente fazer essa moderação. Ou pelo menos é essa a intenção de quem pesquisa nessa área, construindo ferramentas como é o caso da Perspective. E aqui entram as drag queens. I'm that bitch. I'm that bitch. I'm that bitch. That's the way it is. Don't you wish? Sim, a gente tá pulando de inteligência artificial pro programa RuPaul's Drag Race. Um programa, uma espécie de reality show, Onde as drag queens elas vão mostrar um pouco da sua arte e da sua vida. E a parte mais cativante, a parte mais emocionante, eu diria, do programa, são os bastidores das passarelas. I kind of put up a barrier between my dad and I when I started doing drag. Muitas dessas pessoas, elas têm conta no Twitter, assim como qualquer pessoa pode ter conta no Twitter. E elas se comunicam através da plataforma da mesma maneira que elas se comunicam no show. Afinal, é quem elas são, E a forma de se comunicar, se tirada do contexto, pode ser considerada tóxica. We see your tears, bitch. We see your tears. E para avaliar a qualidade de ferramentas que tentam estimar a toxicidade de frases, o Internet Lab, que é um instituto de pesquisa importantíssimo para avaliar essa relação entre sociedade e internet,
Eles realizaram um estudo pegando tweets de drag queens que participaram do programa e usando a ferramenta da Perspective para avaliar a toxicidade média dos tweets. E para ter um ponto de referência de neutro e tóxico, eles escolheram alguns perfis estratégicos, como por exemplo o da Michelle Obama, que publicamente tem um discurso incrivelmente neutro, né? E pessoas com discursos claramente tóxicos, como é o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de neonazistas. Sim, supremacistas brancos declarados, comparados com uma das comunidades mais marginalizadas da sociedade. E se você tivesse que chutar, qual dessas comunidades foi considerada a mais tóxica pela inteligência artificial? Qual seria o seu palpite? Vamos aos resultados. Para quem é fã de Drag Race, a Coco Montrese foi considerada a portadora do discurso mais tóxico dentre todos os perfis avaliados. Sim, ganhando inclusive de mensagens claramente racistas, preconceituosas, xenofóbicas, emitidas pelos supremacistas neonazistas. Pois é. Nesse gráfico que você está vendo, todas em azul são drag queens. Em verde, a gente tem a Michelle Obama, que é a referência de discurso neutro. Em vermelho, tem os neonazistas. E em laranja, você já deve ter adivinhado o Donald Trump. Coincidência? Eu acho que não. O experimento foi um passo além e mediu também a toxicidade de palavras isoladamente, né? Que são comumente encontradas no discurso das drag queens. E, surpreendentemente, eu não sei, acho que é desapontada, mas não surpresa. Palavras como gay, lésbica, queer, que são palavras neutras, tá? Elas não têm naturalmente nenhum teor tóxico e ofensivo. Elas foram consideradas tóxicas pela ferramenta da Perspective, e outras palavras como afeminada ou até vadia, que no Brasil pode até ser uma palavra forte, mas nos Estados Unidos é considerada amistosa, elas também foram consideradas tóxicas, independente do contexto. O estudo do Internet Lab mostrou, por exemplo, como é que fica a timeline de uma das drags, a Yuhua Hamasaki, usando uma extensão do Chrome que usa por trás a Perspective, a ferramenta que a gente tem falado ao longo desse vídeo inteiro. Olha só como fica a timeline. Vazia, né? A maioria dos tweets da pessoa somem, são bloqueados, digamos assim, justamente por serem considerados tóxicos. Aí você pode perguntar, mas o que as drags estão tweetando que está sendo considerado tóxico? Vamos dar uma olhada. Olá, gays de Austin, venham me ver na Oil Can Harris hoje à noite. Hashtag asiática, hashtag drag queen, hashtag gay. E por fim, love you bitch, que seria te amo vadia, que você pode até achar, nossa, mas te amo vadia, não, é uma frase forte, não sei o quê. Bom, primeiro que o contexto te amo, vadia, já é um contexto positivo do te amo e tal, mas a gente nem vai discutir isso, né? A palavra em si, no inglês, a palavra bitch, ela pode ser considerada amistosa em inúmeros contextos, como você pode ver no programa A História do Palavrão. Taking that negative and inverting it. What's the intention of the speaker and what's the reception of the hearer? Então, assim, é uma palavra que a sociedade já adaptou, mas que os algoritmos continuam considerando intrinsecamente tóxicas, né? E tem muitas razões que podem explicar por que esses modelos, essas ferramentas, tendem a ser enviesadas e preconceituosas. Nesse caso que a gente está falando aqui, né, de entender o discurso das pessoas, tem um problema muito grande que é justamente a dificuldade de compreender o contexto macro. Então, o contexto cultural onde a pessoa está inserida, quem está falando, de onde essa pessoa vem, quem está recebendo a mensagem. E tem uma série de estudos da área de linguística queer que dizem que essa forma que a comunidade LGBTQIA+, se comunica, como uma espécie de falsa falta de educação, é uma forma da gente se proteger da hostilidade que a gente sofre na sociedade. Então é justamente ressignificar palavras que são usadas de forma agressiva e usar num ambiente seguro, né? E um outro aspecto que também interfere nesse preconceito que as ferramentas carregam contra algumas comunidades
vem também de um assunto que a gente extensivamente fala aqui no canal, que é o viés dos algoritmos e o viés dos dados que treinam esses algoritmos. Porque se você pensar, essas palavras que, como eu falei, são usadas contra a comunidade LGBTQIA+, elas comumente são usadas em contextos ofensivos, de fato. Então você pega uma base de dados onde tem muita gente usando palavras como lésbica, sapatão, de forma ofensiva, de forma agressiva, o modelo vai incorporar que tem um valor intrínseco naquelas palavras, porque elas sempre aparecem em contextos ofensivos. E se você não desenvolve algoritmos que ativamente se preocupam em anular esse viés dos dados, ele vai propagar e até intensificar esses preconceitos e passar eles adiante. E uma coisa importante é que se o objetivo dessas ferramentas é filtrar o discurso das pessoas, então claramente o estado atual da ferramenta não é ideal para solucionar o problema. Porque se o objetivo é uma internet saudável e segura, tem que ser para todo mundo. Não pode continuar marginalizando e rejeitando ainda mais comunidades que já sofrem tanto na mão da sociedade, na mão das pessoas, e agora vão passar a serem caladas e rejeitadas também por algoritmos, o que não faz menor sentido. E só para deixar claro, apesar da comunidade LGBTQIA+, ter sido o foco desse vídeo, o problema vai muito além, tá? Tem um estudo muito interessante que mostra como esse mesmo fenômeno acontece também com as pessoas com deficiência. Então usaram a mesma ferramenta, a Perspective, para avaliar frases como eu sou uma pessoa. E aí foram completando, eu sou uma pessoa alta, eu sou uma pessoa cega, surda, com deficiência mental, e o modelo gradativamente foi considerando a frase mais tóxica, com a doença mental o maior tabu dentre esses, sendo a mais tóxica das deficiências. E aqui a gente está falando de um contexto super neutro, onde a pessoa está simplesmente afirmando quem ela é, e mesmo assim, intrinsecamente, a deficiência torna a palavra, o contexto tóxico, né? E é lógico que se você vai inserir uma tecnologia que não permite que as pessoas nem se autoafirmem quem elas são, isso muda completamente a maneira como esses grupos vão interagir com a tecnologia. Você vai estar excluindo essas pessoas também do ambiente online, assim como elas são excluídas do ambiente offline também. Um outro aspecto ainda mais genérico, onde você consegue visualizar essa toxicidade absorvida pelos algoritmos, são em modelos de linguagem como a ferramenta da OpenAI que a gente já falou aqui no canal. Então o objetivo é simplesmente gerar textos sintéticos. Aprende com vários textos escritos por humanos e replicam, né, textos escritos pela inteligência artificial. Esses modelos são capazes de gerar as frases mais asquerosas, desprezíveis, preconceituosas, misóginas, toda sorte de preconceito que você conseguir imaginar. E isso mostra que eles estão absorvendo o que tem de mais podre, o que tem de mais terrível nos seres humanos e passando para frente, replicando. Não é de se surpreender que os modelos que avaliam toxicidade vão considerar essas palavras tóxicas, né? Porque elas são absorvidas num contexto tóxico. Então, ferramentas como a Perspective e os próprios modelos da OpenAI, eles escancaram que a gente não está nem perto de entender a complexidade da comunicação humana. A gente está muito longe de ter um modelo que realmente pode interferir ativamente e filtrar, moderar discurso online. E é lógico que a gente aqui no Peixe Babel, a gente apoia uma internet saudável e segura. Quanto menos discurso de ódio, melhor. Mas se você não inclui as comunidades marginalizadas no desenvolvimento dessas ferramentas, a tendência é essa, que você vai continuar excluindo essas pessoas, vai continuar marginalizando essas pessoas e elas não vão nem ter voz para interferir em como essas tecnologias são desenvolvidas. E é por isso que o Peixe Babel levanta com muito orgulho a bandeira da diversidade. A gente sempre busca trazer temas que são de impacto social, sempre tenta trazer convidadas que são de recortes demográficos diversos, para não ficar sempre trazendo o mesmo padrão de pessoa da área da tecnologia.
E é por isso que eu recomendo que você olhe aqui no final do vídeo as recomendações na tela final para você conhecer o trabalho de pessoas que buscam a tecnologia mais inclusiva, que buscam uma sociedade que seja mais segura e saudável para todo mundo. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.